sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores escritores, dramaturgos da literatura brasileira, o saudoso Dias Gomes, que, se fosse vivo, faria 100 anos agora no dia 19 de outubro. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão dar um like esperto aí pra gente, vão deixar os seus comentários, vão se inscrever e compartilhar. Que falta faz um dramaturgo do quilate de Dias Gomes? As novelas brasileiras estão muito sem ideias. E um escritor como ele, que debate vários assuntos de vários aspectos, de vários ângulos diferentes, faz falta hoje em dia. É uma pena realmente. Mas ele deixou um legado muito grande. Alfredo de Freitas Dias Gomes nasceu em Salvador em 1922. Agora, no dia 19, ele faria 100 anos se estivesse vivo. E ele faleceu em São Paulo no dia 18 de maio de 1999. Dias Gomes foi casado com Janete Claire, uma autora de uma inteligência, de uma criatividade fora do comum, autora de grandes sucessos como Irmãos Coragem, Selva de Pedras, Pecado Capital e O Astro. Mas nós vamos falar sobre Dias Gomes. Em uma outra oportunidade, vamos falar sobre Janete Claire. Realmente ela merece aqui que a gente fale sobre ela, discuta as obras dela, porque realmente é de uma qualidade ímpar. Dias Gomes, aos 13 anos de idade, em 1935, veio com a família dele morar no Rio de Janeiro. Aos 15 anos, ele já escreveu a sua primeira peça, chamada A Comédia dos Moralistas, com a qual ele participou e ganhou uma premiação no concurso da União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, vencendo uma categoria. Quando ele tinha apenas 19 anos, em 1941, sua peça Amanhã Será Outro Dia chegou às mãos do maior ator do teatro brasileiro, Procópio Ferreira. Procópio Ferreira dá o nome a um teatro, ele recebeu uma homenagem no teatro que tem em São Paulo, onde era gravado Sai de Baixo, que ficou ao ar durante muito tempo com a direção e a autoria de Miguel Falabella. Procópio Ferreira temeu encenar essa peça de Dias Gomes porque a temática era antinazista e o Brasil, sob a ditadura de Getúlio Vargas, tinha laços muito estreitos com a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Tanto é que ele enviou para campos de concentração Olga Benário, grávida, e a Itália de Benito Mussolini. Procópio Ferreira ficou com receio de haver uma intervenção de censura contra a encenação da peça. Então ele pediu para Dias Gomes entregar uma outra peça. O grande escritor escreveu a peça chamada Pé de Cabra. No dia da estreia dessa peça, o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo de Getúlio Vargas proibiu que a peça fosse encenada, alegando que a peça tivesse conteúdo marxista. Só que, até aquele momento, Dias Gomes nunca tinha lido uma linha sequer de qualquer obra de Karl Marx. Então, diante dessa situação, Procópio Ferreira sugeriu que algumas cenas fossem retiradas da peça. Então ele pôde fazer a encenação da peça com o teatro já cheio e as pessoas aguardando. Olha só que situação estava passando naquele momento Procópio Ferreira, com a polícia e o público, cada um de um lado. Uma situação bem delicada. Resultado, a peça foi um sucesso e Procópio Ferreira resolveu propor um contrato para Dias Gomes, que escreveria as peças para ele, Procópio Ferreira, de forma exclusiva. E em 1942 nasceu um personagem muito querido da teledramaturgia ou da dramaturgia brasileira chamada Zeca Diabo. Mas nem todas as peças de Dias Gomes foram encenadas por Procópio Ferreira, porque eles divergiam em determinados aspectos em relação ao teatro. Procópio Ferreira tinha uma formação clássica, então ele acreditava que o teatro era apenas para
uma diversão do público, um entretenimento, enquanto que Dias Gomes via a possibilidade de debater nos escritos, em suas obras, questões de caráter sociais, ditadura ou pobreza. Então, qualquer tema era um tema que servia de inspiração para Dias Gomes. Então, eles divergiram quanto a isso e cada um seguiu o seu caminho. Em 20 anos, no intervalo de 20 anos, entre 1944 e 1964, Dias Gomes escreveu mais de 500 obras, fazendo com que ele se tornasse um grande devorador da literatura mundial, da literatura universal, para ter inspirações para suas obras. Então vejam só que interessante, ele se inspirava no que tinha na literatura, no que oferece a literatura, para que ele escrevesse suas peças. E é assim que a gente deve proceder. Se até a Juma Marruá lê, por que você não vai ler? Por que o seu filho não vai ler? Pense nisso. Então, em 1960, o maior sucesso de sua carreira, O Pagador de Promessas, que foi levado para o teatro e do teatro foi filmado por Anselmo Duarte, sendo o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar e o único até hoje a ser premiado com a Palma de Ouro em Cannes. Em 1965, Dias Gomes escreveu a peça Berço do Herói. Essa peça foi censurada para o teatro. Em 1975, essa mesma peça, O Berço do Herói, foi adaptada para a televisão, com o nome de Roque Santeiro. Porém, também foi censurada e somente em 1985 foi exibida na televisão com um grande sucesso em audiência, que proporcionalmente aos dados da época, se comparados com os dados atuais, não foram superados até hoje. Claro que a gente tem que levar em consideração ao número de habitantes que havia naquela época, com o número de habitantes que há atualmente, e há uma proporção, há um estudo aí de proporção métrico que faz com que realmente os índices de audiência de Roque Santeiro naquela época não tenham sido atingidos até hoje. Olha que impressionante! O ano de 1969 foi um ano muito complicado para Dias Gomes, porque como ele era membro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, teve todas as suas peças censuradas pelo regime da ditadura militar, e assim também foi demitido da Rádio Nacional. Então Boni, que é o pai do Boninho, na época era o diretor do núcleo de novelas da Rede Globo e fez o convite para Dias Gomes escrever para a Rede Globo. E assim fizeram um contrato experimental na época. E em 1973 é lançada a primeira novela em cores da televisão brasileira, o grande sucesso O Bem Amado.
Em 1974, Dias Gomes escreveu O Espigão, que recebeu uma crítica muito interessante na época, porque ele já falava sobre ecologia e crescimento urbano desorganizado. Em 1976, ele escreveu um grande sucesso chamado Saramandaia, e foi inspirado no realismo fantástico, que é muito presente nas obras do colombiano e Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. Veja bem, Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel em 1982. O Brasil jamais conquistou nenhum Nobel. A língua portuguesa só tem um vencedor do Nobel, que é o português José Saramago, que recebeu o Nobel em 1998. O realismo fantástico também faz parte das obras do argentino Jorge Luis Borges e dos brasileiros Murilo Rubião, José J. Veiga e Moacir Sclia. Durante a década de 1980, e aproveitando o sucesso de O Bem Amado, a Rede Globo e Dias Gomes lançaram O Bem Amado no formato de seriado, junto com Carga Pesada. Vocês se lembram de Carga Pesada? Então, é uma obra também de Dias Gomes. E em 1985, a gente já falou, o grande sucesso Roque Santeiro. Como é que a gente não vai se lembrar de personagens como Viúva Porcina, o próprio Roque Santeiro, Senhorzinho Malta, estou certo ou estou errado, o professor Astromar, que virava lobisomem, o prefeito Abelha, interpretado pelo grande Ari Fontoura. Então são personagens do imaginário da cultura popular brasileira até hoje presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É muito interessante Roque Santeiro. Se você não leu O Berço do Herói, procure a obra e leia, vale a pena. E se você não viu Roque Santeiro, procure nas plataformas de streaming. E é lamentável que não tenham feito um remake até hoje de Roque Santeiro, porque realmente seria muito interessante ver esta novela nos dias de hoje, com as tecnologias e toda a situação política. Interessante que nada mudou. Em 1987, um outro grande sucesso de Dias Gomes é Mandala. Em 1990 é A Vez de Araponga. Em 1995 ele relança o sucesso da sua esposa falecida Janete Claire, Irmãos Coragem. Em 1996 ele escreve O Fim do Mundo. Mas durante a década de 1990 ele se dedicou também à produção de minisséries, como As Noivas de Copacabana, com o Miguel Falabella, que é de 1992, Decadência, de 1995, e a adaptação da obra de Jorge Amado, em 1998, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Sem a gente se esquecer também da adaptação em 1988, que foi um grande sucesso e incentivou o Dias Gomes a produzir minisséries, que é realmente a adaptação de O Pagador de Promessas. Em 1991, Dias Gomes foi eleito imortal para a Academia Brasileira de Letras. Ele se tornou membro da ABL e ele ocupou a cadeira número 21, que hoje está sendo ocupada pelo escritor Paulo Coelho.
Em 1999, em São Paulo, Dias Gomes faleceu em um acidente de trânsito. O táxi em que ele estava junto com a então esposa dele recebeu uma batida muito forte e o escritor foi arremessado. Ele estava sem cinto de segurança. Olha a importância do cinto de segurança. Ele foi arremessado contra a mureta que dividia ali a Avenida Paulista e não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. E Dias Gomes deixou esse legado impressionante de uma inteligência absolutamente rara e principalmente rock santeiro. Rock santeiro é uma obra fenomenal, já disse aqui para vocês, vale a pena vocês buscarem o Berço do Herói e fica a dica aqui para vocês procurarem também nas plataformas de streaming. Mas é isso, meus amigos. Shabbat Shalom Mevorach, um bom sábado a vocês, um bom fim de semana abençoado, um grande abraço e valeu!